Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar aí sobre como replicar dados quase que magicamente entre regiões distintas aí na Oracle Cloud Infrastructure e é claro que hoje vai rolar um hands-on. E aí, vambora? Bacana, então antes de a gente começar, vem aqui ó, e se inscreve no nosso canal se você está assistindo pelo YouTube, habilita as notificações para você ficar por dentro aí de todos os nossos vídeos. E também, se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá, thecloudbootcamp.pt, segue a gente por lá, vai ser um prazer ter você por lá, tá certo? E hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre replicação. Replicação é um tópico bacana. Nós vamos falar sobre replicação mais especificamente dentro do serviço de Object Storage na Oracle Cloud Infrastructure. Recentemente, a Oracle liberou uma nova funcionalidade que permite que você faça replicação de dados dentro de buckets em Object Storage na Oracle Cloud Infrastructure e que você consiga replicar esses dados em até mesmo regiões distintas, né? Então, no exemplo de hoje, eu já vou te explicar como que a gente vai organizar o hands-on, mas antes disso, eu queria te falar quais são os cenários aí que a replicação de dados mais se aplica. E o primeiro motivo que você pode optar por ter replicação de dados aí para seus dados no Object Storage, até mesmo em regiões distintas, na replicação entre regiões, caso a região de origem, a região primária onde seus dados estão localizados, fique fora do ar por algum motivo, né? Vamos supor que você esteja usando uma região da Oracle Cloud Infrastructure e essa região saiu do ar aí por algum motivo, né? Teve algum problema e para você não ficar com indisponibilidade de dados, você pode optar em ter aí os seus dados replicados por uma segunda região, tá certo? Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é o seguinte, né? Se você for parar para pensar, a replicação de dados na camada de Object Storage em regiões distintas viabiliza que você consiga configurar aí, obviamente, uma solução de DR, né, de recuperação de desastre ou disaster recovery. Você tem uma arquitetura que, obviamente, seja composta aí por regiões distintas, né? Então, vamos supor que o seu workload primário esteja localizado na região A e o seu workload secundário ou standby esteja localizado na região B. Caso haja algum problema, alguma catástrofe aqui na região A que impeça que a sua aplicação esteja disponível, que os seus dados estejam disponíveis, você pode fazer um failover do seu workload, dos seus dados para a região B. Então, a replicação automática aí de Object Storage entre regiões permite isso também. E o terceiro motivo é que você pode querer ter replicação aí na camada de Object Storage é para você cumprir algum requisito aí de redundância de dados na sua empresa. Muitas empresas têm requisitos de compliance que precisam ser cumpridos, como, por exemplo, é que o dado ele precisa ser replicado em locais distintos para, de fato, ter proteção adicional. Então, se esse é um requisito da empresa ou do cliente que você trabalha, a replicação de Object Storage em camadas distintas pode ser um excelente fit para esse tipo de caso de uso. E o quarto ponto aí que a replicação de Object Storage pode viabilizar é, obviamente, que se você quiser, né, obviamente, colocar os seus dados mais próximos dos usuários. Pensa no seguinte exemplo, imagina que a sua aplicação seja uma aplicação distribuída e você tenha usuários que acessem essa aplicação ou dados dessa aplicação espalhados aí por todo o local, né, ou por todo o país. Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos aqui, que é o exemplo que eu vou te dar no hands-on. Vamos supor que a tua aplicação tenha usuários em todos os Estados Unidos, tanto no lado leste quanto no lado oeste, e que você, obviamente, queira que os seus usuários acessem esses dados com mais agilidade ou com menos latência, né? Então, a replicação de dados na camada de Object Storage, ela viabiliza isso, que você viabilize o acesso aos dados para os seus usuários na região, obviamente, que esses usuários estiverem mais próximos dos dados, né? Então, usuários que estiverem no lado leste dos Estados Unidos podem ser beneficiados dos dados replicados na região de Ashburn, por exemplo, enquanto que usuários localizados na região oeste podem ser beneficiados pelos dados localizados aí na região de Phoenix, né? Então, só um exemplo para você entender. Bacana? E como eu falei, no vídeo de hoje a gente vai ter um hands-on e a gente vai simular a seguinte situação. Pensa comigo o seguinte, imagine que uma empresa tenha dados em duas regiões da Oracle Cloud Infrastructure, tanto na região de Ashburn quanto na região de Phoenix. E essa empresa, ela quer replicar, né? Ela quer a partir de agora replicar dados que estão na região de Ashburn, dentro de um bucket da região de Ashburn, para a região de Phoenix, para um bucket também dentro da região de Phoenix. Isso, obviamente, usando o serviço de Object Storage. É exatamente isso que a gente
vai fazer hoje? A gente vai habilitar a replicação automática de dados em um bucket de Object Storage da região Ashburn, de forma que quando um novo arquivo for adicionado a esse bucket, automaticamente o serviço de Object Storage da Oracle Cloud Infrastructure vai copiar naturalmente esses dados para a região de Phoenix, para um outro bucket na região de Phoenix. Isso de forma 100% automática. E aí, vamos lá? Então bacana, então eu estou aqui na console da OCI agora, como você pode ver, e basicamente a minha home region é a US East, em Ashburn, e obviamente a gente vai usar também a região US West, em Phoenix, por exemplo, que a gente vai implementar. Então, como eu falei, só para recapitular, a gente vai basicamente habilitar a replicação de dados em um Object Storage, né, em um bucket de Object Storage que vai estar localizado na região de Ashburn, de forma que quando novos dados forem adicionados a esse bucket, na região de Ashburn, eles vão ser replicados automaticamente para a região de Phoenix. Então, vai cruzar todos os Estados Unidos dentro do backbone da Oracle e vai, obviamente, disponibilizar esses dados aí na região de Phoenix. Exatamente essa implementação que a gente vai fazer hoje. Bacana? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou dar uma olhada aqui dentro dos meus buckets de Object Storage, ver o que eu tenho aqui. Então, como você pode ver, eu tenho dois buckets aqui, mas eu vou criar um novo bucket. Então, eu vou basicamente criar um novo bucket aqui na minha região de Ashburn e eu vou dar o nome desse bucket, talvez YouTube Demo. Bacana, eu vou deixar as opções como padrão. Bacana, o meu novo Object Storage Bucket foi criado aqui, então é basicamente uma área que eu tenho para colocar arquivos dentro do meu bucket na Oracle Cloud Infrastructure. Eu vou subir um arquivo aqui de exemplo, só para você ver aqui como funciona. Vou clicar no botão Upload Objects, vou selecionar arquivos e vou fazer upload de uma imagem, tá? Vou fazer upload somente de uma imagem por enquanto. Bacana? Show de bola! Então, como você pode ver, a minha imagem já está aqui dentro do bucket em Ashburn, aqui de novo aqui em cima. Agora, o que a gente tem que fazer, né? No exemplo que eu dei, a gente vai replicar dados de Ashburn para Phoenix. A gente já tem um bucket em Ashburn, que eu acabei de criar, e agora a gente vai criar um bucket na região de Phoenix. Para isso, você vem aqui em cima, clica em Object Storage, volta aqui para a parte de Object Storage e muda a sua região, né? Eu vou mudar aqui a minha região para a região de Phoenix. Você pode ver, eu não tenho nenhum bucket aqui dentro da região de Phoenix, vou criar um novo bucket. Vou usar o mesmo nome, YouTube-demo, vou manter tudo como padrão. E bacana, aqui está o meu bucket dentro da região de Phoenix, como você pode ver aqui em cima, e eu não tenho nenhum objeto ainda, tá? O que é totalmente esperado. Bacana, show de bola. Então agora eu tenho os dois buckets, tanto na região de Ashburn quanto na região de Phoenix, tá certo? Então agora, para habilitar a replicação, né, a gente precisa ter em mente alguns pré-requisitos, tá? Para você habilitar a replicação entre regiões usando o serviço de Object Storage, você tem que dar permissão, tá, para o serviço de Object Storage fazer a cópia dos seus dados em um determinado bucket ou nos seus buckets de uma região para outra, tá? Se você não der essa permissão, você vai receber um erro e você não vai conseguir habilitar a replicação, tá certo? E como é que a gente adiciona privilégio ou concede privilégio na Oracle Cloud Infrastructure? É através do módulo de IAM, Identity and Access Management. E aí a gente vai basicamente criar uma nova política para permitir que cópia ou replicação de dados de Object Storage na região Ashburn aconteça para outras regiões. Então, basicamente, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui no menu, dentro da console você vai selecionar a opção Identity e aí você vai clicar em Policies. E aqui, basicamente, a gente vai criar uma nova policy, tá? Antes de a gente criar uma nova policy, eu quero te explicar como a gente vai criar essa policy, né? Então, basicamente, como eu falei, a gente vai criar uma policy que permite que o serviço de Object Storage na região de Ashburn 1, né, que é a região de origem, que eu estou basicamente habilitando a replicação, né, que eu estou iniciando a replicação, digamos assim, a gente vai permitir que o serviço de Object Storage dessa região gerencie aí a família de Object Storage dentro da nossa tenancy, dentro da minha tenancy no caso, tá? Então a gente vai basicamente criar uma nova política de IAM com esse statement, né? Então eu vou copiar aqui para facilitar. Vou voltar lá para a console da Oracle Cloud Infrastructure, vou criar uma nova política, eu vou chamar essa política aqui de Object Storage Replication, vou colocar uma descrição, policy para permitir replicação de dados entre Object Storage. E aqui embaixo eu vou adicionar o statement, basicamente aquele statement que eu mostrei para vocês, e vou clicar em Create, tá certo? Bacana, como você pode ver, eu já criei a minha
minha policy aqui dentro da minha tenancy. E agora eu provavelmente tenho tudo que eu preciso para habilitar replicação. Vamos lá, vamos fazer um teste? Então eu vou voltar aqui na minha região primária, na minha região home de Ashburn. Vou clicar em Ashburn. Eu vou voltar lá no serviço de Object Storage. Vou clicar em Object Storage. Então perceba que aqui eu estou na origem. Estou em Ashburn, vou clicar aqui no meu bucket, tem um arquivo, tem uma imagem, como eu te mostrei, né? Agora, como é que a gente habilita a replicação? Muito simples, você vai vir aqui do lado, ó, no menu esquerdo, você vai vir em Replication Policy, você vai criar uma nova policy, uma nova Replication Policy, e aqui ele vai te pedir o nome da sua política. Eu vou falar assim, legal, essa política aqui vai ser a Replication Policy, que vai replicar o meu bucket YouTube Demo para a região de Phoenix. E eu já sei que legal, essa aqui é uma Replication Policy que está replicando aí o meu bucket YouTube Demo para a região de Phoenix, o que me dá uma boa descrição. Então aqui eu vou selecionar a região de destino, que é Phoenix nesse caso, e aí automaticamente ele vai me perguntar qual que é o bucket, aí você vê que ele já autopopulou o bucket que existe lá na região de Phoenix, que a gente acabou de criar. E aí eu vou basicamente criar essa replicação, né? Ele vai basicamente criar agora essa replicação. Deve levar em alguns segundos. Bacana. A replicação criada, e como você pode ver, o status da replicação mostra como ativo. Assim que a replicação começar, assim que ele começar a replicar arquivos, a gente vai ver aqui, né? Então agora, o que a gente vai fazer para verificar se está funcionando mesmo ou não? A gente vai vir aqui de novo em Objects. Você vai basicamente fazer upload de mais uma imagem. Eu vou fazer upload aqui de mais uma imagem, né? Só para a gente validar que está funcionando. Show de bola! E como você pode ver, a imagem 2 foi carregada. Agora a gente tem dois objetos aqui dentro do nosso bucket. E como você pode ver aqui em cima, a replicação está habilitada, né? Está como verdinho. E aqui, se a gente clicar novamente em Replication Policy, a gente pode ver que a replicação ela já começou. Você pode ver que a última replicação aconteceu aí nesse horário aqui, que está dentro do UTC, né? Basicamente foi há 30 segundos atrás, mais ou menos. E como você pode ver, o bucket de destino está na região de Phoenix, né? A gente está agora em Ashburn, o bucket de destino está na região de Phoenix, ou seja, ele está copiando os dados, né, que estão dentro desse Object Storage da região de Ashburn para a região de Phoenix, e o Destination Bucket, ou seja, o bucket que vai receber esses arquivos que forem copiados de Ashburn, é o bucket YouTube Demo. Legal? E como eu falei, mais uma vez, a replicação está ativa. Vamos supor que você quisesse parar essa replicação por algum motivo. Você pode vir aqui e deletar a replicação, que você vai parar a replicação e os arquivos não vão ser mais copiados aí entre as regiões, tá certo? Bacana. Agora, considerando que a gente já habilitou aqui na origem, vamos lá no destino agora. Vamos na região de Phoenix. Vou clicar aqui na região de Phoenix. E aí você vê que eu tenho aqui o meu bucket, que eu já criei anteriormente. Cliquei aqui, e aqui em cima, de cara, você já vê que ele dá uma mensagem dizendo que este é um bucket que está sendo usado como destino para uma replicação, né? O que mostra que a replicação que a gente criou está funcionando, né? A gente consegue ver que a replicação ela foi habilitada. E um detalhe importante, quando você habilita a replicação de Object Storage entre regiões, né, ou até mesmo na mesma região, o bucket de destino ele se torna read-only, ou seja, você não consegue adicionar mais objetos manualmente, porque ele está sendo populado pelo bucket, obviamente, de origem, tá? Então você não consegue adicionar mais arquivos manualmente nesse bucket de destino, tá certo? E olha só uma coisa interessante, se você for olhar dentro dos objetos, né, você vê que a gente tem o imagem 2, o objeto imagem 2, que ele foi copiado normalmente, né? A gente fez upload lá na origem do imagem 2, se você lembrar, a gente fez upload lá em Ashburn, e aqui você vê que ele já foi copiado aí, né? Passou aí por todo os Estados Unidos, cruzou os Estados Unidos e chegou aqui na região de Phoenix, né? Então, você vê que funciona e funciona muito bem. Agora você pode estar se perguntando o seguinte: ah, Jean, mas eu tinha dois arquivos, né? Você mostrou dois arquivos lá no bucket de Ashburn, né? Você mostrou
o imagem 1 e o imagem 2. Por que que aqui você só tem o imagem 2? E eu quis fazer isso para didaticamente mostrar mesmo que isso é esperado, né? E por que que isso é esperado? Basicamente, a replicação ela só vai acontecer para os objetos que você carregar dentro do seu bucket de origem, que você, obviamente, carregou depois que você habilitou aí a política de replicação, né? Os objetos que você não tinha anteriormente, ou os objetos que já estavam lá antes de você habilitar a replicação, eles não são copiados automaticamente. E se você quiser copiar, você pode copiar manualmente. Então foi basicamente isso que eu queria te mostrar, como funciona a replicação. Então, até que você habilite a replicação, os objetos que estiverem lá, né, anteriormente, não vão ser replicados. Quando você habilita, e aí você tem, obviamente, a replicação de todos os seus dados, de todos os seus objetos, a partir do momento que você liga, né, efetivamente a replicação. Tá? Aí agora você pode estar se perguntando, legal, como é que eu paro? Eu tenho como parar a replicação se eu quiser, né, daqui do destino também? E a resposta é sim, você pode vir aqui ó, em Replication Policy, e aí que ele mostra que você tem a replicação ativa, né, com a Source Region, a região de origem como Ashburn, e o bucket de origem como YouTube Demo, que foi o que eu criei lá. Se você quiser parar a replicação, você vem aqui em Stop Replication, ele vai parar a replicação, e os dados, eles não vão ser mais replicados. Você pode adicionar dados lá no seu bucket de Ashburn, no seu bucket de origem, e esses dados não vão ser mais replicados, tá certo? Então, basicamente, é dessa forma que o serviço de Object Storage funciona na função aí, ou na funcionalidade de Replication. Você consegue, magicamente, fazer a cópia de dados entre regiões, mesmo que elas estejam localizadas geograficamente muito distantes, né? Você vê uma está no lado leste, outra está no lado oeste dos Estados Unidos, e mesmo assim, a cópia de dados acontece de forma bem rápida e de forma 100% automática. Show de bola? Bacana, então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário. Me fala se você curte esses vídeos mais técnicos. Me fala também se você tem interesse em aprender algum outro tópico específico de Oracle Cloud Infrastructure. Vai ser um prazer gravar vídeos para contribuir aí para o seu crescimento profissional, tá certo? Espero muito te ver em um próximo vídeo. Não deixe de se inscrever. É sempre muito bom compartilhar conhecimento com você aqui. E eu te vejo numa próxima. Até lá!